Olá, então nós vamos dar sequência então, ao estudo dos protistas, mais essa semana. Semana passada nós falamos sobre os protozoários, nessa semana nós vamos estudar as algas. Então, lembrando que esses organismos são todos eucariontes, não dominam eucária, mas nós não consideramos mais protista ou protoctista como reino. Lembre que é um grupo polifilético, ou seja, são várias linhagens de organismos que estão reunidas aqui mais para facilitar didaticamente, nós vamos chamar de protistas com um termo mais popular. São vários grupos com várias origens, e lembrar que, então, tudo que não é planta, nem fungo, e nem animal, que seja, então, eucarionte, são, então, esses protistas. Lembre que os protozoários, que nós já vimos, eram todos, então, unicelulares, e eles eram heterotróficos. Já as algas, elas podem ser tanto unicelulares, quanto pluricelulares, e elas, de modo geral, então, são aí autotróficas, tá? Então, algas autotróficas, um ou outro grupinho de algas, nós vamos ver que elas também podem ser heterotróficas em algumas situações. Mas, de modo geral, então, algas são autotróficas. Então, aqui, alguns exemplos, né, lá do fundo marinho, entre os grãos de areia, são microalgas, muitas delas estão lá no fundo já, ou só a parte da célula já morta, uma boa parte delas vive na coluna da água, nesse caso, exemplares de água doce, também na coluna d'água, são organismos livres, imóveis em alguns casos, e aqui um ambiente típico de costão rochoso, está na beira do mar, quando a maré é baixa, você consegue visualizar várias faixas com algas. As algas verdes ocupando a faixa mais acima no costão, e conforme você observa mais em direção ao fundo, você observa algas de outros tons, de avermelhado, pardo, e aqui seria então naquele momento em que a água do mar está lá embaixo, então durante a maré baixa. Então, nós vamos lembrar aqui, como eu falei, que as algas são autotróficas. Então, alguns termos nós usamos aqui na biologia, no segundo ano, são termos que vão ser usados lá no terceiro ano também na ecologia, por isso que é importante já se acostumar com alguns termos. Então, quando nós falamos de autotróficos, nós temos que lembrar que eles são seres fotossintetizantes. Então, cerca de 70% da fotossíntese do planeta é realizada pelas algas, né? Lembra que tem também as cianobactérias e tem as plantas, né, que realizam fotossíntese. Mas veja como é grande, né, a taxa, né, fotossintética que das algas, especialmente então das microalgas. Então, como elas são autotróficas, fotossintetizantes, elas conseguem fixar energia luminosa na forma de energia química, ou seja, lá na glicose, que é o produto da fotossíntese, e por isso nós chamamos esses seres de produtores, eles são na base da cadeia alimentar. Então, a vida depende deles, o planeta. Então, seja animais servindo de alimento para os protozoários, para animais, né, que são, então, consumidores primários, ou outros, né, depois na cadeia alimentar, que se alimentam desses organismos primários, né, dos consumidores primários, são os secundários, terciários e assim por diante. Mas, de qualquer forma, as plantas estão na base da cadeia alimentar, as algas e as cianobactérias também. Então, grande importância aí das algas. Então, além de produzir e sintetizar matéria orgânica, essas algas são também responsáveis, então, pela liberação do oxigênio. Lembre que o produto aí da fotossíntese é o oxigênio, ele é liberado na água, mas ele não fica dissolvido na água. Pouquinho oxigênio que fica dissolvido na água. Esse oxigênio, ele é lançado, ele vai saindo da água em direção à atmosfera, então uma boa parte do oxigênio, cerca de 90% do oxigênio que fica disponível para os organismos aeróbicos, vem então dos mares, das águas, né, onde estão as microalgas. Certo? E esse termo aqui, fitoplâncton, para lembrar que a maior parte dessas algas, elas ficam flutuando, né, elas ficam na coluna d'água. E por isso plâncton, é aquela comunidade que são vários organismos, espécies, famílias e grupos diferentes, mas que ficam ao sabor das marés, das ondas, das correntes marítimas, e fito porque vem como se fosse plantas, né, que vem então desses organismos que são fotossintetizantes. Então, por isso fitoplâncton, para ficar, digamos assim, equivalente aí ao zooplâncton, que corresponde lá então aos protozoários, às larvas de animais, as medusas, águas-vivas que vivem lá no oceano. Então, aqui várias imagens, né, mostrando aqui grandes bancos de algas, né, aqui as unicelulares, diferentes grupos, e o ambiente, então, bentônico aqui, que é de fundo marinho. Vou falar do primeiro grupinho aqui de algas. Então, nós vamos falar primeiro dessas chamadas euglenófitas, onde o gênero mais típico, mais conhecido, é o gênero chamado Euglena. Então, é um organismo que é típico de água doce, de águas continentais. Vejam que esse é uma alga e ela não tem parede celular. Então, a grande maioria das algas, seja micro ou macroscópicas, elas têm parede celular.
Não é o caso da euglena. A euglena lembra muito um protozoário. Só por que não é estudado lá junto com os protozoários flagelados, já que a euglena tem um flagelo? Porque ela é verdinha, ela tem cloroplastos. Por isso ela entraria como um fitoflagelado aqui, né? Então, eu até coloquei aqui para não misturar lá com os flagelados do grupo dos protozoários, né, que seriam então os zooflagelados. Então, elas têm cloroplastos, tem um flagelo grande e um que fica geralmente atrofiado aqui, próximo a esse grande, por isso que eles chamam de biflagelada. E uma coisa bem interessante em relação às euglenas é que elas são fotossintetizantes, têm cloroplastos, mas elas podem, né, se ficar na ausência de luz ou com pouquinha luz, elas podem também ser heterotróficas, elas podem ingerir alimentos, como os protozoários flagelados fazem. Então, a gente pode usar um termo aqui para elas como mixotróficas, né, que inclui tanto o fato delas fazerem fotossíntese, quanto o fato de poderem ingerir um alimento. Tá? Então, se elas ingerem, elas digerem também. Observe que essas euglenas também têm o vacúolo contrátil aqui, que é aquele responsável pela osmorregulação. Então, como ela é típica de água doce, assim como os protozoários de água doce, elas precisam fazer, então, a eliminação do excesso de água que entra, então, por osmose pelos vacúolos contráteis ou pulsáteis. Elas possuem clorofilas, né, A e B, e também carotenoides, que é aquele pigmento laranja, predomina dos verdes, por isso que ela é verdinha. E lembrando que a clorofila A está presente em todos os organismos autotróficos, inclusive nas cianobactérias, tá? E vai ser presente nas plantas também. E aqui, no caso, ela tem, então, além da clorofila A, a clorofila B e também os carotenoides. Como todos os organismos, ela também tem uma reserva alimentar, nesse caso, uma reserva típica desse grupo, que é um paramilo, que é semelhante ao amido, que é armazenado lá nas células vegetais e de outras algas também. Então, na euglena é o paramilo. Observe, né, que tem uma estrutura aqui na base desse grande flagelo, que é essa manchinha vermelha, que aparece aqui certinho, vermelho aqui também, que é o estigma. Então, essa mancha, como se fosse um ocelo, né, lembra um pouquinho como se fossem os olhos, porque ele consegue captar ou detectar luz. Então, ela consegue ir em direção ou fugir da luz. Então, ela consegue ter essa percepção. Então, isso é uma coisa que bem chama atenção aqui também nas euglenas. E lembrar que algas unicelulares todas se reproduzem por divisão binária. Tá? Então, nesse caso, binária é longitudinal. Então, ela vai fazer duplicar, né, o seu material genético e dividir depois nesse sentido longitudinal. Tá? Então, essas são as euglenas típicas de água doce. Outras algas, agora predomínio aí no ambiente marinho. Então, são microalgas também, são algas unicelulares, como estamos falando, chamadas de pirrófitas ou dinoflagelados. Dinoflagelados porque elas possuem 2 flagelos. Tá? Veja que um está aqui e o outro está aqui. Então, elas têm esses sulcos, como se fosse uma cinta. E um desses flagelos fica enroladinho e o outro fica pendente. Então, ela possui 2 flagelos, por isso dinoflagelados. E o termo pirrófita, porque vem do termo avermelhado, como assim se fosse a cor do fogo. Pirro é de fogo. Então, ajuda para lembrar que elas, de modo geral, elas têm, lógico, as clorofilas, A, nesse caso é A e C, carotenoides, que são as laranjas, e que tendem a ter um aspecto puxando um pouco para o avermelhado, para o laranja. Então, não são todas as espécies, mas, de modo geral, tendem a puxar aí para o avermelhado. E, por isso, o pirro de fogo. Certo? Então, nesse caso, elas vão, como elas têm flagelos, elas conseguem se deslocar, elas fazem como um giro, né, como um rodopio. Então, elas conseguem se deslocar na coluna d'água, elas são planctônicas também, importantes na comunidade do plâncton, e elas, então, fazem fotossíntese, são autotróficas, e elas têm como reserva amido. Então, veja, como a célula vegetal, essas alguinhas também reservam, a nossa reserva energética é o amido, e também óleo. Então, o importante do óleo presente nessas microalgas é que elas conseguem ficar flutuando na coluna d'água. Então, é interessante elas terem essa reserva também. Então, de novo, a reprodução delas é por divisão binária, assim como acontece na euglena e em outros, lá nos protozoários também, né, de vida livre, tem esse processo de divisão celular. Vou chamar a atenção aqui, se eu fizer um corte da parede do corpo, aqui está a membrana celular, aqui embaixo tem aqueles saquinhos chamados de alvéolos. Vocês devem lembrar que nós vimos isso aqui lá nos ciliados, os protozoários ciliados, e também lá naqueles protozoários parasitos, os apicomplexos. Então, mostra uma relação evolutiva, né, de parentesco entre
protozoários ciliados, apicomplexos e essas algas do grupo dos dinoflagelados. Então, se eu observar na árvore depois, em cladogramas, nós vamos perceber que eles são próximos. Tem algumas coisas bem interessantes nesse grupo de algas, isso é importante lembrar, porque normalmente algumas questões aí do vestibular trazem isso. Então, é o fato, por exemplo, de algumas delas viverem associadas em relação mutualística com animais. Aqui tem um exemplo de um coral, que é parente então, da água-viva, da anemona do mar. Então, uma colônia, são vários animaizinhos que vivem aqui juntos, e se olhar nos tecidos do corpo dele, né, olhar entre as células, existe uma relação simbiótica entre algas desse grupo, que são chamadas então de zooxantelas, pelo fato de viverem junto com esses animais, mas pode ser também, além desses corais, das medusas, que é do mesmo grupo de quinidários, nós podemos encontrar esse tipo de alga também em esponjas marinhas e em alguns vermes marinhos. Então, uma coisa importante são essas relações, né, de simbiose, que são organismos que não vivem, digamos, independentes um do outro, então, eles vivem em associação que é permanente, né? Então, entre o coral, nesse caso, e algas desse grupo. E outras coisas interessantes que nós temos aqui, ó, dentro do grupo dos flagelados, outros gêneros, não é mesmo, na verdade a mesma espécie, né? Nós temos aqui a chamada Noctiluca, que são algas, também microalgas, que estão, né, no mar, principalmente, e que geram um tipo de luz fria, uma reação química, né, entre o substrato, que é a luciferina e a luciferase, que promove, então, esse aspecto luminoso, digamos assim, nas ondas do mar. Então, imagine a quantidade de algas que nós temos aqui, de microalgas, e que proporciona, então, esse fenômeno fantástico, né, que é a bioluminescência. É a mesma ideia que nós temos lá para a luzinha que a gente observa lá nos animais, como os vagalumes, por exemplo. É o mesmo processo. Então, aqui numa noite bem escura, numa praia, né, você consegue observar. Isso acontece em todas as praias, só que, lógico, em algumas regiões do planeta, que a geografia ajuda, tem bastante dessas algas, e que é a região lá, por exemplo, de São Francisco, né, na Califórnia, que tem, assim, esses fenômenos bem marcantes. Então, Noctiluca é o gênero de dinoflagelado, responsável pela bioluminescência. Dentro dos dinoflagelados também, algo que o pessoal sempre cobra e que é importante saber, é o chamado fenômeno da maré vermelha. Então, a maré vermelha, na verdade, significa o quê? Que são algas desse grupo, né, especialmente desse gênero aqui, que é Guanelax, que quando as condições ambientais forem favoráveis para essa alga se proliferar, então elas conseguem aumentar muito o número de células, dividir muito, elas acabam, inclusive, né, dando esse aspecto pardo, nesse caso avermelhado, para a água. Então, vejam, qual que é o problema disso? É que essas algas, elas liberam uma substância tóxica, uma neurotoxina. Então, se ela for ingerida por animais, e depois animais forem ingeridos por outros, inclusive o humano pode, de repente, ingerir, ele pode ocasionar sérios problemas. Veja, uma neurotoxina, então ela vai atingir o sistema nervoso. Então, ela é bem, né, um fenômeno bem complicado. Então, quando acontece, não se pode ingerir, né, crustáceos, nem peixes, né, dessas áreas. Então, até isso, né, se finalizar. Então, o chamado fenômeno da maré vermelha, ele é um tipo de floração, que é quando ocorre esse bloom, essa proliferação excessiva, então, dessas microalgas. Tá? Então, lógico que são, devido especialmente à quantidade de nutrientes, né, que está na água, mas, nesse caso, para realmente acontecer um fenômeno grande como esse, precisa estar aliado, então, condições de temperatura, salinidade, luminosidade, e que promovem, então, essa explosão aí populacional dessa alga. Tá? Então, lembre, maré vermelha, relacionado com uma microalga, que é do grupo dos dinoflagelados, não é com as algas macroscópicas, é com as microscópicas. Aqui uma ideia que eu falei, né, mostrando aqui os dinoflagelados, veja que ele está aqui nesse cladinho aqui, junto com os apicomplexos, que são aqueles protozoários parasitos. E esses dois, olha aqui, ó, junto com um sistema comum com os ciliados. Então, mostra a relação evolutiva entre esses grupos. Mais alguns grupinhos ainda de algas unicelulares. Nós vemos aqui as chamadas crisófitas, que são algas chamadas de algas douradas, ou crisofícies também, que pode ser tanto solitárias, ou indivíduos que vivem isolados, quanto formando essas colônias, esses organismos, então, unidos aqui por um substrato que são as algas coloniais. Então, a gente encontra tanto na água doce quanto salgada, e elas podem, eventualmente, ingerir partículas orgânicas, né? Elas são algas, fazem fotossíntese, têm clorofilas, olha aqui A e C, mas pode também ingerir partículas. Então, veja que algumas algas são bem interessantes aí, podem, né,
funcionar ou lembrar aí então protozoário. Uma coisa importante aqui, ó, que elas têm esse pigmento chamado fucoxantina, que dá esse tom mais pro dourado, puxa um pouco para o pardo. A parede celular, então, veja, tirando a euglena que não tem parede celular, todas as outras microalgas possuem parede celular. Então, nesse caso, predomínio de celulose, que lembra lá mesmo que aparece nos animais, e também com material silicoso, que é aquele que a gente tem na areia, né, que forma, vem do quartzo. Então, tem esse tom mais para o castanho, né, dourado, e tem reserva também. Então, tem um tipo de reserva que é a crisolaminarina, que é típico desse tipo de alga, que é um polissacarídeo, e a reprodução é assexuada por bipartição, como a maioria das algas aí. Então, muito próximo esse grupo, inclusive alguns autores tratam junto, né, tanto as crisofícias quanto as bacilariófitas, como um grupo, mas elas, né, aqui vamos ver então as separadinhas, mas são muito próximas. As bacilariófitas são representadas especialmente pelas chamadas diatomáceas, que são algas, veja, são unicelulares, mas elas possuem ao redor da célula essa estrutura protetora que nós chamamos de carapaça ou frústula, que é feita de sílica. Então, o material silicoso, lembre que a sílica está presente, né, lá entre os grãos de areia, junto com os grãos de areia, na margem, por exemplo, do capim, né, quando se corta, né, a mão com o material cortante lá dos vegetais, também é sílica, e é um grupinho que é bem abundante, né, um dos principais componentes do fitoplâncton, lá no mar, são essas alguinhas. Então, elas conseguem ficar flutuantes, porque elas conseguem, né, ou reservar, então, ter como substância reserva o óleo dentro das suas células, e lógico que elas são então fotossintetizantes também, então tem clorofilas A e C, carotenoides, que é o tom laranja, e ficam também com um tom aí dourado, marrom próximo, então é o que a gente viu ali nas crisofícies. Uma coisa interessante dessas algas, então, lembre da questão dessa carapaça, que é bem típico das diatomáceas, né, que são bacilariófitas, é o fato que, ao longo do tempo, essas algas, conforme elas vão morrendo, essas carapaçazinhas, veja, parece uma plaquinha de pedra, uma caixa de sapato, né, que tem duas partezinhas aqui. Essas carapaçazinhas, elas vão se depositando no fundo marinho. Então, por milhares de anos foram se depositando aí, e hoje existem regiões do planeta que eles exploram o que a gente chama de terra das diatomáceas, ou diatomito, que é uma rocha sedimentar, e que eles exploram para fazer filtros, isolante térmico, aquelas tintas fosforescentes que a gente tem nas placas das estradas, e também como abrasivo. Então, como ele é silicoso, então eles conseguem usar para polir metais, tem até em cremes dentais, né, para fazer o clareamento em dentes aí, que vem explorado então desse diatomito, né, que é essa rocha, que é proveniente então dessas carapaças que vão morrendo, se depositando no fundo marinho. Tá? Então, a reprodução é assexuada por bipartição como todas as outras, e tem algumas situações em que algumas células podem se diferenciar de duas formas, que a gente vai chamar como se fossem gametas, né? Lógico, ele é um indivíduo como um todo, mas que pode depois se unir para formar um novo indivíduo. Então, tem essa possibilidade aqui nas diatomáceas também. Certo? Então, ali seriam as microalgas, e nós vamos agora, na próxima parte da aula, falar um pouquinho sobre as macroalgas.